passada para continuar falando do tema crentes como sal da terra e luz do mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Por gentileza, quem trouxe uma Bíblia, abra e leia comigo. Hoje eu trouxe a Bíblia atualizada, mas eu vou ver aqui a minha corrigida no celular para ajudar. Não fica muito diferente da versão dos irmãos, né? Mateus 5 e 13. Mas eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Vamos lá? Todos estão com a Bíblia aberta. 1, 2, 3. Amém. Depois tem mais, não é? Então a gente viu, irmãos, a semana passada, a gente começou a tratar deste assunto e vimos que Jesus, ele usou duas metáforas para descrever a influência da igreja no mundo. O sal e a luz. E a gente viu aqui que o sal trata da influência interna e a luz trata da influência externa. A gente aprendeu que o sal, ele influencia sem ser visto. Já a luz, ela influencia sem deixar de ser vista. É só uma recapitulação bem rápida para a gente entender a continuidade do assunto, tá certo? A gente viu que ser luz e ser sal é afirmar que há uma contradição entre o modo de viver da igreja e o modo de viver do mundo. Não pode ser igual. A igreja, o modo de viver da igreja, o modo de viver dos crentes, ele é pautado pela palavra de Deus. Já o modo de viver do mundo, ele é pautado com o que eles acharem melhor. Cada um decide de que maneira quer viver. Apesar de que nós somos livres. Somos cristãos, somos crentes em Jesus, mas também somos livres. Por quê? Porque Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esta liberdade que nós temos, ela nos constrange a viver uma vida de conformidade com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é o manual de regra, de fé e de prática de cada cristão. Se o seu modo de viver, ele não pode ser medido pela Bíblia, tem alguma coisa errada. A gente precisa se moldar às Escrituras. Viver como a palavra de Deus nos pede, irmão, é muito difícil. Mas não é impossível, querido. Não é? Não é impossível. Eu concordo com você que seja difícil, mas o que Jesus quer de cada um de nós é esforço.
né? Esforçar-se para fazer o melhor, para servir melhor. Não esqueçam que nós somos salvos pela graça. Não é porque a gente é melhor, não é porque a gente é mais forte, não é porque a gente é branco, é preto, é alto, é baixo, né? É rico, é pobre. Não, 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 não. A salvação, ela veio pela graça de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas a graça de Deus nos alcançou. Paulo disse que Cristo morreu por nós quando a gente era ainda pecador. Então, não é impossível, tá certo? Então é uma contradição. Ser luz e ser sal é uma contradição, tá certo? A gente aprendeu aqui também que o sal, ele fala do caráter, não é isso? E a luz, ela fala do testemunho. São duas coisas importantes que não deve faltar na vida de um cristão. É caráter e testemunho. Por quê? Porque o mundo, irmãos, pinta e borda, faz o que quer, e ninguém está nem aí. Mas quando um crente comete um deslize, por menor que seja, aí os dedos se apontam e dizem, e é crente. É assim ou não é? Por isso que há, irmãos, essa contradição. E quando isso acontece, é porque está havendo um certo interesse do mundo pela igreja. Eles estão incomodados, mas estão sendo atraídos pela nossa vida, pelo nosso modo de viver, pelo nosso comportamento, por sermos diferentes. Eles estão sendo atraídos por isto. Tá certo? A gente aprendeu também que o sal tem um efeito preservador. Tá certo? Sal, ele faz cessar a contaminação, a decomposição. Contamos aqui experiências, né? Dos antigos, que não tinham, na época não tinha refrigerador para conservar os alimentos. Minha mãe, eu vi esse exemplo na minha casa, de comprar algum tipo de mistura, a gente chamava mistura naquela época, né? A mistura envolvia peixe, carne, galinha, né? Miúdo e etc. E chegava em casa que ele tinha que passar a semana. Podia comer tudo no fim de semana. E para que eles pudessem passar a semana, era tudo salgado, colocado numa arupema, não foi? A gente falou aqui em arupema, uma peneira grande, e botava para enxugar. E ali se preservava, o sal preservava aquele alimento, e se fosse comer na segunda estava bom, na quarta estava bom, na sexta estava bom. Por quê? Porque tinha sal. Vejam a importância do sal. Assim é você, meu irmão. É você, é eu, somos nós.
temos uma importância muito grande. Nós estamos preservando o mundo. A igreja, ela tem uma função preservadora. O mundo ainda não foi destruído por causa do sal da terra e da luz do mundo que ainda estará aqui. Veja a importância do sal. Então, a gente viu também que o sal, ele chegou a ter valor equivalente ao ouro. Hoje o sal, eu acredito que seja o mais barato dos alimentos, não é? Porém, há tempos atrás, há milênios, a gente viu a semana passada aqui, aproximadamente 5.000 anos atrás, o sal era usado na Babilônia, no Egito, na China, nas civilizações antigas. Eles era usado também como moeda de troca, tá certo? Era usado como condimento para temperar refeições, para a conservação de carne. Pela sua escassez, ele chegou a ter o valor equivalente ao ouro. O sal, ele foi pivô de muitas guerras, de muitas disputas, tá certo? A gente aprendeu tudo isso, mas ainda aprendemos que o sal, ele é muito importante. E a importância do sal, ela é destacada em todos os ambientes. Largamente utilizado em todos os estratos sociais nos tempos antigos. O sal era usado nos sacrifícios. O sal, ele foi usado para fazer um milagre. Chegaram certa feita no lugar e disseram a Eliseu: a gente vai morrer tudo de sede aqui. A água é amarga. Não dá para beber. Não foi? Estou usando as minhas palavras, né? Não dá para beber, está amarga. Aí Eliseu disse: traz uma vasilha aí e põe um punhado de sal, na minha linguagem. Pegaram a salva, a Bíblia fala de salva, né? Colocaram o sal e eles jogaram o sal na água e a água ficou boa. Sal. Sal também opera milagres. E a igreja, de vez em quando, Deus se utiliza da igreja para a realização de grandes milagres aqui na terra. O sal também serve de equilíbrio. E Paulo escreveu que a palavra do crente, ela precisa ser temperada com sal. Uma palavra que não é temperada com sal, irmãos, ela não é digna de credibilidade. Ela deixa a desejar. Um ser humano que não tem sal nas suas palavras, que não tem equilíbrio nas suas palavras, que não é prudente no falar, ele deixa a desejar. Né? Aprendemos também que o sal, ele tinha uma função monetária, que os soldados romanos, eles também eram pagos, parte do pagamento dos soldados era pago com sal. E naquela época se usava uma expressão dinheiro de sal. Veja só. E tem tanta gente que não dá a mínima, né, pelo sal. Sal também tem o seu valor medicinal. O sal, ele tem o seu poder preservador. A gente aprendeu tudo isso, não é? E aprendemos que o sal, ele precisa estar em contato com aquilo que deve ser salgado. Se botar a carne de um lado e o sal do outro, vai fazer algum efeito? Vai dar resultado?
Não, tem que jogar o sal na carne. Meu cunhado, ele faz carne de sol, e ele corta aquelas mantas de carne e pega punhados de sal assim, põe em cima da carne e esfrega o sal na carne com raiva. Que é para o sal, a carne, receber a infusão do sal. Então, o sal precisa entrar em contato com aquilo que deve ser salgado para exercer o seu papel. E a gente aprendeu que a gente é sal, não foi assim? Jesus não ensinou assim para a gente? Foi. Agora, vem a pergunta, né? O que é que você tem feito como sal? Não é forte? O que é que eu tenho feito como sal? Eu tenho feito diferença? Eu tenho conseguido influenciar o ambiente onde eu vivo? Uma boa pergunta. Se não, estou deixando a desejar e alguma coisa precisa ser melhorada em mim. Alguém precisa saber aonde eu moro que eu sou crente em Jesus. Eu, como sal, alguém precisa saber lá no trabalho que eu sou crente em Jesus. Como sal, alguém precisa saber lá no colégio, lá na faculdade, lá na escola que eu sou crente. Jovem crente, adolescente crente, criança crente, sou crente. Porque eu sou sal e como sal eu estou lá para fazer a diferença. Eu não estou lá para servir de escárnio. Porque quando eu estou lá para servir de escárnio, sabe quando é que um crente é servido de escárnio? É quando ele perdeu o sal, perdeu o sabor. E o que é que o texto diz? Que no sal não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. É quando alguém denigre a imagem de um crente, ele está pisando nele como sal. Não deixe ninguém pisar em você, não. Mantenha o seu testemunho em dia. Se comporte como um verdadeiro crente, onde você estuda, onde você trabalha, onde você mora. Jesus não está procurando agente secreto, não. Ele está procurando adorador, que o adore em espírito e em verdade. Mas tem crente, irmão, fazendo questão de ser agente secreto de Jesus, quando Jesus não convidou ele para ser agente secreto. Eu já contei para vocês do rapaz, foi? Que passou 2 anos no exército, e quando chegou, pediu para agradecer. E no testemunho dele, ele disse: eu quero agradecer a igreja que orou por mim, porque faz 2 anos, irmão. Passei 2 anos lá no quartel, e ninguém nunca soube que eu era crente, graças a Deus. Agente secreto de Jesus. Nem era sal, nem era luz. Porque ele nem influenciou o meio aonde ele vivia e nem dava testemunho de vida para ninguém. Imagina o comportamento desse moço lá. Se misturava, fazia tudo igual com o que os outros faziam. Porque muitas vezes, irmão, não precisa a gente dizer para ninguém que a gente é crente, não. Eu contei aqui semana passada, não foi? O exemplo, o testemunho de Eliseu, não foi? Eu não contei? Eliseu andava com a placa assim, com aquela placa. Eu sou crente. Andava? Eu sou homem de Deus. Não. Nananina, não. Eliseu passava pela casa da mulher e com a sua postura, com o seu comportamento, chamou a atenção daquela mulher, que procurou o marido e disse para o marido: vejo que esse que passa sempre por nós é um santo
homem de Deus. Ele não passou gritando, sou crente, sou crente, sou crente. Não. Nem estava escrito na testa, nem estava com a placazinha levantada assim, ó. Não. Postura, comportamento, decência no andar. É, irmão? Vida cristã ilibada. Eu cheguei até a usar uma expressão aqui. Não era um velho enxerido, prudente, de bom testemunho. E atraiu a atenção daquela mulher. De maneira que ela disse para o marido, ele passa sempre por aqui, vamos fazer ali um aposentozinho para ele, lá no cantinho do muro. A gente faz um quartinho lá, bota uma mesa, bota uma cadeira, bota uma cama, bota um candeeiro. Ele viaja muito, quando passar por aqui ele para lá para descansar. E o marido daquela mulher concordou em fazer este benefício para aquele homem, porque o marido daquela mulher, pela vida e pela conduta ilibada do profeta, ele sabia que não estava correndo risco de botar um mau elemento dentro da sua propriedade. Testemunho. Testemunho. Então, o sal, para entrar em contato, ele precisa, né? Ele precisa entrar em contato. Não é ficar de fora, não. Não é ficar de longe, não. Sal de longe, ele não faz nenhum efeito. A igreja, irmãos, ela não vai influenciar o mundo se isolando dele. Não, senhor. Tem gente que é crente, misericórdia. Quer mais negócio com ninguém. Então vá para o mosteiro, minha irmã. Vá para o mosteiro, meu irmão. Lá no negócio dos monges, lá que você fica isolado de tudo e de tudo. Mas a gente não. Jesus, quando fez a oração sacerdotal, Jesus disse assim: Pai, eu não lhe peço que os tire do mundo. Deixa ele lá. Eles estão lá para fazer a diferença. Eles fiquem lá, Pai. Agora eu peço que o Senhor os livre do mal, mas deixa ele no mundo aí. Certo? Então a gente está aqui, irmãos, para fazer a diferença. Para ser diferente. Tá certo? Então a gente não vai fazer a diferença se isolando, não. A gente vai influenciar o mundo entrando em contato com ele, sendo diferente dele. Sendo diferente. Penetrando nele com salinidade, né? Colocando sal aonde precisa, né? Com a nossa vida, com o nosso comportamento. E as pessoas vão entendendo que você é crente e vão lhe respeitar por isso. Porque eu já trabalhei num ambiente que, quando eu saía da sala, ficava lá a maior anarquia. Mas quando eu voltava, os companheiros diziam assim: vamos parar que o irmão está chegando. Por quê? Porque eu não participava das piadas deles. Eu não participava das brincadeiras deles. Eu me mantia prudente. E eles me respeitavam. Quando eu estava chegando com o meu carro de ferramenta para a sala, eles diziam: vamos parar que o irmão está chegando. Então, porque é assim, irmão, tem muita gente que se torna crente e se isola das outras pessoas. Se escondem. E se torna sal no saleiro. Se torna sal, mas no saleiro. E o sal que fica muito tempo lá no saleiro, vai perder o sabor. Viu? Vai perder o sabor. Tá certo? Então é preciso se apresentar, se inserir, influenciar
e salgar a sociedade que a gente vive. Porque senão a gente vai se tornar antissociais. Porque um cristão que se isola de todo mundo, ele termina sendo tido por antipático. E crente, irmãos, é o povo mais feliz da terra, é o crente. Ou não? Se você não é mais feliz na terra, o problema é seu, mas eu sou. Com todos os problemas que a vida traz para mim, mas eu sou feliz. Viu? E ninguém tem nada a ver com as minhas dificuldades, com os meus problemas. Não. Eu não posso me isolar das pessoas porque eu estou com problema. Não, ninguém quer saber do que eu estou com problema, não. O palhaço. Eu vi um depoimento de um palhaço um dia desse, que ele disse que a função do palhaço é terrível. Ele disse que tinha um show lá, né, um ciclo lá para apresentar lá. E tinha morrido um parente dele. Mas ele foi fazer o povo rir com o parente morto em casa. Estão entendendo? Então, a gente é sal, a gente não é para se isolar, não é para influenciar, a gente é para influenciar, a gente é para se inserir na sociedade de maneira que faça a diferença no meio delas. Tá certo? E é importante registrar que a eficiência do sal, ela é condicional. Qual a condição? O sal precisa conservar a sua salinidade. Porque o sal que perde as suas propriedades, ele não serve mais nem para ser adubo. Viu? Nem para ser adubo. É óbvio que a salinidade do cristão é o seu caráter, transformado pela graça de Jesus. Tá certo? Um certo escritor por nome de Martin Lloyd Jones, olha para aí, vou falando um nome difícil aqui. Martin Lloyd Jones, eu aprendi com aquele menino ali. Ele diz que a glória do Evangelho, escute isso, é muito interessante, é que quando a igreja ela é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. De uma maneira mais prática para a gente entender. Quanto mais a igreja é diferente, mais atrai o mundo para cá. Mas o mundo que eu estou falando aqui, irmão, não é o mundanismo. Não, é o mundo gente, o mundo pessoas. Viu? O mundo pessoas. As pessoas, elas vão se sentir atraídas pela minha vida e pela sua. Pelo modo diferente que a gente escolheu para viver a vida. Mesmo com todas as delícias que o mundo apresenta, com todas as lentilhas, né, como diz o poeta Sérgio Lopes, com todas as lentilhas que este mundo dá, a gente escolheu ser diferente. Muito bem. Então a glória do Evangelho é quando a igreja é absolutamente diferente do mundo. Quando ela é diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É quando a igreja é diferente, o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem. Viu? Então a gente tem um compromisso muito grande por ser sal da terra. Viu? Por dar sabor às coisas, por preservar as coisas. Quando a gente não consegue manter isto, a gente fica numa situação muito delicada diante do mundo. Terminei o sal agora.
Vou começar aqui. E agora o segundo ingrediente. Primeiro foi sal da terra e depois foi o quê? O quê? Luz. Luz do mundo. Começar aqui. Posso continuar para a semana? Posso? Dá para terminar para a semana, né? Pronto. Então, o que é luz? Segundo os estudiosos físicos, eles vão dizer que a luz é uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência ela é visível ao olho humano, aos olhos humanos. Os físicos também dizem que a luz ela se propaga numa velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A luz não é brincadeira não, irmão. Para você ter uma ideia, né? A palavra latina para descrever luz é lux. E o seu significado é agente físico. Ele diz que a luz é um agente físico que permite que os objetos eles sejam visíveis. O termo também é usado para fazer alusão à claridade irradiada pelos corpos, à corrente elétrica e também ao utensílio que serve para iluminar lâmpadas, candeeiros e velas. Uma característica importante da luz é que a luz ilumina tudo. Não é? Ela ilumina tudo. Não deixa nenhum lugar para as trevas. Mas a luz, ela ilumina tudo. A escuridão, ela não consegue prevalecer diante da luz. Essa igreja, se a gente sair e apagar, fica tudo escuro, né? Mas se chegou alguém, tocou ali no botão, acendeu uma luz, já chamou a atenção. Não é verdade? Então, por outro lado, a ausência da luz permite que a escuridão prevaleça e que nada fique visível aos olhos humanos. Por isso que Jesus usou a expressão: vós sois a luz do mundo. Ou seja, o meio de os homens conhecerem na prática a verdade divina é através do testemunho de cada crente. Vou repetir. O meio de os homens conhecerem na prática a verdade divina é através do meu testemunho e do teu. Então, tenha cuidado com o seu testemunho, zele pelo seu testemunho. Ora, Jesus afirmou que não se põe. Você veja a importância da luz, é tão interessante que ele diz: olha, não se põe a candeia debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine toda a casa. Hoje não é mais antigamente, aquelas casas de interior, de sítios, né? Quando você chegava na sala, a uma determinada altura, tinha lá um pedaço de madeira, com um candeeiro ou um lampião. Quem tinha mais recursos tinha um lampião. O senhor lembra? E a acabação disso que o senhor só tem 40 anos. O senhor nunca passa de 40 anos. Viu? Mas era assim. A luz ficava sempre no lugar alto, em cima de uma tábua, em cima de uma mão francesa improvisada. Uma tábua com um pedaço de madeira batido num prego, para ficar a certa altura, para botar o candeeiro em cima.
E quanto mais alto o candeeiro ficava, mais ele alcançava maior luminosidade. Estão entendendo? A gente vai entender como é que Jesus está dizendo. Então, por isso, onde o crente estiver, a visibilidade da sua fé vai fazer com que outros sejam atraídos para Cristo. Agora eu lembro de uma expressão, não sei se primeiro, segundo Pedro, mas é em Pedro, quando ele se refere às mulheres que têm maridos não crentes, ele vai dizer que o testemunho daquela mulher vai ganhar o seu marido sem palavra. A mulher não crente, leia por favor. Esse procedimento aí pode ser também interpretado como testemunho, não é? Pelo procedimento das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Entendeu? Então, é dessa forma que a gente consegue atrair outras vidas para Cristo. Eu estava ouvindo vou contar isso para terminar, já que vocês me autorizam eu terminar a luz para a semana, apagar a luz para a semana, a gente continua, tá bom? Aí, disse que uma certa mulher, ela casada, e o marido chegou do trabalho, e ela se dirigiu para ele de uma forma muito áspera e disse: quando é que você vai ajeitar o sofá? Você não está vendo que esta porcaria não presta mais? Veja, a gente está falando de testemunho, né? E disse que o marido não deu ouvido e depois disse a ela: ela disse, se você, e ela acrescentou mais, né? Vai acontecer de você chegar uma hora em casa e esse sofá está só as cinzas porque eu vou botar fogo nele. Aí ele disse: se você nunca mais diga uma coisa dessa, se você botar fogo no sofá, você está criando uma séria dificuldade para o nosso casamento. Em outras palavras, ameaçou de alguma forma, né? Mas passou-se uns dias, passou-se. E quando foi um determinado dia, aquela mulher disse para o homem, ligou para ele, disse: você vai chegar a que hora? Do trabalho. Ele disse: eu estou tão atarefado hoje, capaz de largar um pouquinho depois. Não, faça um jeitinho de chegar mais cedo em casa. Aí ela preparou um jantar, que mulher sabe dar comida que o marido gosta. Ela sabe, mulher sabe. Fez a comida que ele mais gosta. Ajeitou a mesa, enfeitou, parecia que era uma festa. Aí ele chegou, disse: o que está acontecendo? Ela disse: não, meu velho, hoje eu resolvi fazer um jantarzinho para você. Para você. Tá certo. Aí ele: olha, sua toalha já está no banheiro, sua roupa já está lá, vá tomar banho, se ajeite, venha para cá para a gente jantar. Aí disse que ele foi, tomou banho, ajeitou, e estou desconfiado por ali. Aí sentou na mesa, jantaram, foi aquela festa, e conversa vem, conversa vai. Depois ela diz assim: meu velho, eu posso lhe pedir uma coisa? Veja a diferença, né? Meu velho, eu posso lhe pedir uma coisa? Ele disse: peça, se estiver dentro das minhas condições. Ela disse: dá para você trocar o sofá?
Primeiro ela disse o quê? Você não está vendo essa porcaria aí? Irmão, tudo vai do comportamento, da maneira de se expressar. Tem mulher que não ganha as coisas porque é ignorante, para não chamar de burra mesmo. Viu? Não é, irmão. Porque o pastor Pedro Lins, irmão, ele dizia, mulher tem condição de arrancar qualquer coisa do marido. Mas tem mulher que não sabe usar, irmãos, a força que ela tem. Primeiro ela chegou com ignorância. Aí depois ela disse, ele não vai dar mesmo. Peraí, mudou a tática. Preparou um jantar, ajeitou, fez o que ele mais gostava. E durante a janta, conversa vem, conversa vai. Ela disse assim, posso lhe pedir um negócio, meu velho? Pode. Se tiver dentro do meu alcance, dá para você trocar aquele sofá? Ele disse que estava até imprensado. Não tinha. Mas quando foi no outro dia, ele largou mais cedo de novo. Aí disse, vamos ali, minha velha. Aonde, meu velho? Vamos ali. Aí chegou na loja, ela disse, escolha seu sofá. Mas não escolha só o sofá, não. Escolha um tapete, escolha uma mesa de centro, escolha a sala completa. Esse eu pago em 5 anos, 60 vezes, mas eu fiz os gostos dela. Então, tá escrito que, se cumprindo o que Pedro ensinou. Procedimento, irmão. Procedimento, ele, entendeu? Quebranta o coração do valente. Viu? Dependendo do procedimento da mulher, não tem homem brabo. Não é mesmo assim? Irmão. Não tem valente, não tem ignorante. Mas tem mulher que, eita Jesus. Amém, meus irmãos? Posso continuar para a semana? Vamos agradecer a Jesus.